Olá, galera! Como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam alegres, felizes, aí na companhia da sua família, amigos, na companhia do nosso querido amigo Jesus e com muita expectativa para mais uma história que eu vou contar aqui para vocês hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma história missionária com o título Estrela, a indiana que confiou no Deus vivo. Então eu vou contar essa história verídica, tá bom? Uma história missionária que aconteceu lá na Índia para vocês. Então, ó, Estrela, esta menina aqui, ó, é um nome muito bonito. E ela nasceu lá no sul da Índia, no final do século XIX, ou seja, há mais ou menos 120 anos atrás. Aos 10 anos, Estrela era uma menina cheia de muitas perguntas que ninguém conseguia responder. Quem seria o maior de todos os deuses? Sabe, lá os indianos, eles são seguidores do quê? Do hinduísmo, é a religião que prevalece lá, né? Que é a maior religião de lá. E eles adoram, no hinduísmo, eles têm milhares de deuses, são muitos deuses. E a Estrela tinha muitas perguntas. Para onde tinha ido seu irmãozinho quando morreu? Por que ela precisava esfregar cinza em sua testa todos os dias como adoração ao deus Shiva? Por que ela se sentia tão só, apesar dela ter 10 irmãos e muitos parentes? Na verdade, ela sabia por que se sentia tão sozinha. Era porque as outras crianças não queriam brincar com ela e nem conversar com a Estrela. Por que será? É que a Estrela, ela se irritava com muita facilidade e brigava por qualquer coisa, ela era briguenta. Ela xingava as outras crianças, chamava de nome feio e uma vez ela jogou um punhado de areia no olho de uma menina. E a Estrela queria se controlar, mas ela não sabia como fazer isso. E certo dia ela decidiu: eu vou descobrir qual é o maior Deus. O Deus que conseguir mudar o meu jeito de ser, esse com certeza vai ser o maior de todos. E sozinha lá no campo, ela se ajoelhou com a testa no chão, assim como os indianos costumavam fazer para orar a seus deuses, ao Shiva, ao deus Brahma, ao deus Vishnu. E aí ela fez uma oração: ó grande Shiva, me escuta, muda meu jeito de ser, faça de mim uma pessoa boa para que as outras crianças sejam minhas amigas. Responda, por favor. Shiva era considerado um dos deuses mais importantes da religião hindu. Mas será que o Shiva ouviu o pedido da Estrela? Algum tempo se passou e nada mudou. A Estrela continuava brava, briguenta. E certo dia, percebendo que nada tinha acontecido, ela gritou: ó grande Deus Shiva, escuta o meu pedido! Ela arranjou alguns esconderijos onde ela podia orar ao deus Shiva. Um canto em cima do telhado da sua casa, um lugarzinho debaixo das canas de açúcar no canavial do seu pai. E um esconderijo bem seguro no meio de alguns arbustos perfumados. Mas não havia resposta. Seu esconderijo predileto ficava no campo do lago precioso. Ela continuava pedindo: ó Deus de tudo, escuta-me. Mas houve alguma resposta? Nada, nenhuma resposta. Estrela não sabia que ali naquela mesma parte da Índia vivia uma missionária chamada Amy Carmichael, uma irlandesa. E um dia a Amy Carmichael tinha se ajoelhado com 2 amigos missionários para pedir a Deus em oração: Senhor, ajuda-nos a ganhar algumas almas para ti na vila Reis Coroado. Guia-nos a alguém que esteja te procurando. Estrela não sabia que, na verdade, o único Deus verdadeiro estava procurando por ela. E a Bíblia diz, aqui ó, no livro de Mateus 28:14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses
meus pequeninos. E Shiva não ouvia, mas Deus ouvia as orações de Estrela, mesmo sem ela conhecê-lo. E perto da pequena vila de Rei Descoroado, havia um campo aberto e um poço onde as mulheres iam à tardinha buscar água. E uma tarde Estrela foi lá e viu uma multidão reunida em volta de 3 estrangeiros. Uma mulher tocava um pequeno harmônio, que é um tipo de piano, né, portátil, e os indianos têm a pele morena, e a Estrela ficou admirada, porque aquelas pessoas tinham a pele bem clara, e ela parou para ver e ouvir, ainda que ela soubesse que a mamãe estava esperando pela água. E uma das estrangeiras era uma jovem bonita e simpatizou-se com ela imediatamente. E essa jovem era a missionária Anne Carmichael. Quando Estrela estava indo embora, ouviu o indiano que estava junto com os estrangeiros dizer bem alto: existe um Deus vivo e verdadeiro. Ele me transformou de leão bravo em ovelha mansa. Ao ouvir aquelas palavras, a Estrela levou um susto tão grande que ela deixou o jarro cair, derramando toda a água. E ela pensou: então aquele homem também ficava bravo e um Deus vivo o ajudou, um Deus vivo. Neste caso, ela concluiu lá no pensamento, os outros deuses devem estar mortos, por isso não pode me ajudar. A oração dela tinha sido ouvida pelo Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Logo, ela ia saber a resposta a todas as suas perguntas. Precisava apenas encontrar novamente aquela jovem estrangeira para saber mais sobre o Deus vivo. Indo para casa, parecia que seus pés voavam de tão alegre que ela estava. Existe um Deus vivo, existe um Deus vivo, existe um Deus vivo. Essas palavras não saíam da sua cabeça. Naquela noite, Estrela não conseguiu dormir. Ela queria dizer tantas coisas ao Deus vivo, mas não conhecia o nome dele e nem sabia como começar. Então a menina tomou uma decisão. Não vou mais adorar Shiva, ele é morto e não pode me responder. Eu nem gosto de ter que colocar cinza na minha testa todos os dias. Porém, um grande medo encheu o coração de Estrela. Seus pais jamais deixariam a filha adorar ao Deus vivo. Ela precisava fugir e procurar aquela moça estrangeira. Ela poderia pedir para se tornar filha dela. E deitada na sua esteira, a menina pensou: ó Deus vivo, pode fazer maravilhas. Não sei como, mas ele fará com que eu encontre a moça estrangeira outra vez. Ela será como uma mãe para mim e me ensinará a adorar o Deus vivo. Alguns dias depois, Estrela assistiu a uma reunião para crianças realizada em uma tenda, e ela ficou sentada no chão com as outras crianças e aprendeu um hino sobre Deus. Não entendeu muita coisa não, mas ela sabia que se tratava do Deus vivo. E ao voltar correndo para casa, a menina resolveu provar o Deus vivo fazendo 3 orações. Ela pensou: se 2 das 3 forem respondidas, então eu vou saber que o Deus vivo é o maior de todos. Ela estava atrasada e a mãe esperava segurando uma vassoura. Uma surra na certa. Estrela clamou silenciosamente: ó Deus vivo, não deixa que a minha mãe bata em mim. E a mãe, muito séria, repreendeu a sua filha. Então você deu um jeito de sair e for encontrar aqueles cristãos estrangeiros, não é? Menina teimosa. E a mãe bateu-lhe no rosto com muita força. Os olhos de Estrela se encheram de lágrimas e ela mordeu o lábio, mas não reagiu. Será que o Deus vivo não ia responder a sua oração? E a mãe continuou: não vai chorar não, é? Se acha muito forte, você vai se arrepender. E a mãe bateu nela mais ainda. Nessa tarde, Estrela chorou muito, seu corpo doía, mas o pior era a angústia no seu coração, porque ela achou que o Deus vivo não se importava. Mesmo assim, ela pretendia fazer as outras 2 orações. Em outro dia, ela foi novamente lá à reunião dos cristãos, e dessa vez ela ouviu o nome do Senhor Jesus.
A professora disse: se você levar uma surra por ter vindo aqui, peça ao Senhor Jesus e ele lhe dará paciência e paz. Estrela se apressou no caminho de volta para casa. Estava com muita fome e, passando por uma plantação de tâmaras, parou e olhou para as frutas deliciosas. E ela sabia que não devia roubar uma fruta, mas não era permitido. Ela sabia que se ela pegasse uma fruta do pé, ela estaria roubando, mas era permitido pegar a fruta que caía no chão. Então ela orou: ó Senhor Jesus, Deus vivo, faça com que caia uma tâmara. E uma grande tâmara, madura, deliciosa, caiu aos seus pés. A estrela ficou maravilhada com a descoberta. O Deus vivo respondeu quando eu disse o nome de Jesus. A menina pegou e comeu a tâmara com muita satisfação. Uma oração tinha sido respondida. Será que o Deus vivo responderia mais uma? Estava ficando escuro e a sua mãe com certeza lhe daria outra surra. Aí a estrela correu e seu coração batia bem rápido. A mãe estava na porta de casa, mas sem a vassoura. Aí a estrela foi e orou em silêncio. Ai, Senhor Jesus, não deixe que a minha mãe me bata. E a mãe disse sorrindo: venha depressa, filha, pensei que você estivesse perdida. E o coração de Estrela batia mais rápido, agora era de empolgação. Ela pensou: então Jesus é o mesmo Deus vivo. 2 das 3 orações foram atendidas. No dia seguinte, Estrela disse que não ia mais esfregar cinza do Deus Shiva na sua testa. Seu pai ficou muito bravo e gritou: você está trazendo desgraça para a nossa família, mas não vou fazer nada por enquanto, porque no ano que vem eu vou casar com você com um Sudra, e os 2 serão Sudras para o resto da vida. Na Índia, turminha, as pessoas são separadas conforme a sua classe social, e uma pessoa deveria pertencer a uma classe social ou casta do seu pai por toda a vida. E havia a casta do sacerdote, a casta dos guerreiros, dos comerciantes, dos camponeses e artesãos, chamados Sudras. Havia ainda uma classe mais baixa de todas, a classe dos párias. Isto é, uma pessoa sem valor comparada à poeira do chão. Para o pai de Estrela, a filha ia se casar e continuar a ser Sudra, uma simples camponesa, para sempre, e nada poderia mudar isso. Pobre Estrela, seu coração estava triste. Lá na Índia, os casamentos são arranjados pelos pais quando os noivos ainda são criança, e as meninas se casam bem novas, antes mesmo dos 15 anos de idade. E uma vez casadas, elas quase nunca saem de casa. E aí a Estrela orou: ó Deus vivo, não deixa isso acontecer. Não quero me casar com esse homem que meu pai escolheu. Por favor, leve-me à professora que vive perto do poço. Peço em nome do Senhor Jesus. E no domingo, Estrela resolveu fugir dos pais e visitar a pequena igreja evangélica. Andando pela estrada empoeirada, debaixo das palmeiras, a menina se lembrou que não estava levando uma oferta para o Deus vivo. Sabe, um hindu, ele não pode entrar no templo da sua religião sem levar uma oferta. Então ela pensou: eu também vou levar uma oferta para o Deus vivo. E curvando a cabeça, ela orou: Deus vivo, Senhor Jesus, dá-me alguma coisa para te oferecer. E na mesma hora, os seus olhos deram como uma moeda de cobre brilhando na areia. E o seu coração se encheu de alegria. E ela pensou: é verdade, o Deus vivo é muito bom. Precisamos lembrar, crianças, que a Estrela, ela ainda não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não sabia sobre que Deus que ela procurava e que esse Deus também procurava por ela. Ela não sabia que Deus nem sempre nos dá exatamente o que nós pedimos, mas sempre dá o que é melhor para nós. E Deus estava agindo de uma maneira sobrenatural para encorajar a fé daquela menina.
E Estrela teve a satisfação de, quando chegou lá na igreja, ela se sentar junto da missionária Amy Carmichael, que ela tinha visto alguns dias antes lá perto do poço. E durante todo o culto, ela ficou ali sentada perto dela. E logo em seguida, ela o convidou, a menina, para almoçar na casa dela. E depois do almoço, a missionária leu para a Estrela a história que está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, do 1 ao 30. A história sobre os jovens na fornalha ardente, né? Sobre os 3 jovens que Deus os livrou do fogo e que o próprio Jesus estava junto com eles lá na fornalha, porque eles não se curvaram aos deuses, né? A estátua de Nabucodonosor. E aí eles tinham falado: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Não, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. E nesse dia, Estrela, que ouviu pela primeira vez que Deus a amava e que o Senhor Jesus veio a este mundo e morreu por ela, pelo seu jeito briguento de ser e por todos os outros pecados que ela tinha cometido. Ela chorou ao pensar que ele tomou sobre si os pecados dela e sofreu seu castigo. E a Estrela tinha procurado um Deus que pudesse mudar o seu jeito briguento de ser e que pudesse fazer dela uma pessoa boa. Mas ela nunca tinha imaginado que Jesus tinha sofrido tanto para pagar um preço tão alto para libertar ela dos seus pecados. E a missionária Amy contou ainda que Jesus voltou a viver e que poderia ouvi-la sempre que ela quisesse falar com ele. Ah, mas a Estrela ficou tão contente com essa verdade. E ela orou agradecendo ao Senhor Jesus por ter morrido por seu pecado. E também convidou Jesus para entrar no seu coração. E a Bíblia diz que ao receber Jesus como seu Salvador, a Estrela se tornou filha de Deus. E que nada poderia separar a Estrela do amor de Jesus Cristo agora, não importasse o que acontecesse. E isso, crianças, é verdade não só para a Estrela, como para nós também. Romanos 8 e 35, a parte A do versículo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será que você também reconhece Jesus como seu Salvador? Você reconhece que Ele é o único capaz de te ajudar a fazer o que é certo? Quando você o convida a morar no seu coração, aí Ele vai e te liberta de todos os seus pecados e você deixa de fazer essas coisas erradas? Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, pode ter certeza de dizer, assim como a Estrela disse: quem nos separará do amor de Deus? Se você já tem Jesus no seu coração, é só você fazer aquilo que agrada a Deus. Por quê? Ele também fala, Jesus, ele nunca vai te abandonar. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, Deus fala: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, a Estrela, quando ela soube que Jesus jamais ia abandonar ela, ela falou bem assim: quem vai me separar do amor de Deus? Ninguém. Eu nunca que vou deixar Jesus. Então, ela ficou pensando na história dos jovens que foram jogados naquela fornalha muito quente. Ela bem sabia que ser cristã não era apenas mudar de religião, né? Porque ela seguia ao hinduísmo e agora ela ia ser uma cristã. E o Senhor Jesus poderia torná-la boa e simpática. Ela ia confiar no Deus vivo para torná-la corajosa também, como aqueles 3 jovens. E durante algumas semanas, os pais não impediram a Estrela de ficar morando com a missionária Amy Carmichael. Ela estava aprendendo a ler e os pais gostavam disso, porque a Amy era uma criança, né? Ela tinha 10 para 11 anos e ela não sabia ler, escrever, porque lá não tinha escola. Pela casta dela, não era interessante as meninas saberem ler e escrever. Isso era interessante para os homens. E agora a Amy estava aprendendo a ler
e escrever. Então, de repente, um dia, ela foi chamada para casa, onde ela encontrou toda a família reunida. E o pai estava aborrecido, porque a estrela não estava mais adorando ao deus Shiva. E porque a sua vida estava diferente. E ela ficou presa num quarto sozinha. Mas será que ela estava realmente sozinha? Não, pois nada poderia separar do amor de Deus. Deus estava do seu lado. Finalmente, depois de uma semana, a estrela foi tirada do quarto. O pai forçou-a a se curvar diante do ídolo e esfregar cinza na sua testa. Dentro do seu coração, a estrela estava lá, dizendo o versículo: quem me separará do amor de Cristo? Ela não deixava de dizer esses versículos. Então seu pai disse: agora você volta a ser do Deus Shiva. Acabou essa bobagem de ser cristã. Já arranjei o seu casamento para breve. Você ficará longe daqueles cristãos perversos que puseram feitiço em você. Todas as noites Estrela chorava até dormir. Ela orava dizendo: ó Deus vivo, não me deixe voltar às trevas, deixe-me viver na luz. E a missionária não entendia por que Estrela não voltava. E ela tinha ouvido sobre outras meninas da cidade que tinham sido acorrentadas por 3 anos por ter se tornado cristã. Lembrou-se do menino que tinha sido acorrentado e esfregaram primeiro na malagueta nos seus olhos, por ele dizer que Cristo era o seu Salvador. E a missionária Amy estava orando por Estrela. Será que eles permitiriam que a menina voltasse? Então, quando o pai dela fez isso com a Amy, agora, com a Estrela, ela agora tinha se tornado filha de Deus e ela queria aprender mais sobre Jesus. Mas um dia, a Estrela ela começou a ficar o quê? Desesperada, porque ela ficou doente, ela não conseguia se levantar, ela ficou muito doente. Por que ela ficou doente? Porque o pai dela deu uma surra nela, ele tirou a sandália grossa, mas bateu tanto no rosto da filha, depois cuspiu nela e falou para ela: sem vergonha, você me dá nojo, toda a nossa família está sendo desprezada na vila por sua causa. Depois disso, ela foi vigiada com maior cuidado, tiraram dela o evangelho de Marcos, que a missionária Amy tinha dado para ela, mas ela sempre repetia: ninguém vai me separar do amor de Cristo. Então, ela suplicou para o pai: pai, me deixa, por favor, me deixa ir ver minha professora, de me despedir dela, que ela está indo embora, de jeito nenhum. E nada no mundo vai me fazer eu mudar de ideia. Porém, o Deus vivo e poderoso, mais tarde, estava operando um milagre ali na vida da Estrela. Ela ficou boquiaberta depois dela ter feito essa oração. O pai viu que ela estava adoecendo e aí ele falou: tá bem então, vai se despedir da sua professora. E a viagem foi muito difícil para ela, mas finalmente, porque ela tinha que andar muito, finalmente ela chegou lá na casa da missionária Amy Carmichael. E ela entrou pela porta correndo, mas logo ela caiu desmaiada, porque ela estava muito fraca. Ela tinha apanhado, tinha ficado com fome, estava cheia de ferimentos e também ela tinha ficado muito angustiada e por causa disso ela desmaiou. E durante 4 semanas a missionária cuidou dela, ensinando sempre sobre a Bíblia para ela. E o pai da Estrela, depois de um mês, procurou a filha, mas ela viu que ele não tinha do que reclamar, que a menina estava sendo bem tratada pela missionária, que ela estava se convalescendo, da surra que ele tinha dado nela e pelos maus tratos que ela tinha sofrido. Então, ele deixou ela mais um pouco lá com a missionária. E aí, ele falou bem assim, para ela: olha, vou deixar você aqui mais uns dias. E aí, quando ele foi, passado 5 semanas, fui buscar ela falou bem assim: olha, eu não tenho medo, papai, se o Senhor me levar,
o Deus vivo a quem eu sirvo me trará de volta para minha professora. E aí o rosto do pai dela ficou assim com aquela cara de raiva e ele se aproximou dela para pegá-la e forçá-la a ir para casa, né? Que ele falou, agora nós vamos embora, já. Ela não tem problema, pai, se o senhor me levar, Deus vai me trazer de volta. E aí, quando ele chegou perto dela para pegar ela, assim, sabe, com raiva, dar uma sacudidela nela, o braço dele ficou sem força. Ele falou, eu não tenho força, meu braço, eu não tenho força contra o seu Deus. E ele se sentou no chão e ficou lá, encostado na parede. Então ele pediu, leia alguma coisa desse livro aí para mim. Ele estava se referindo à Bíblia. E a Estrela leu no livro de Atos, no capítulo 9, como Deus falou para Saulo. A passagem de Saulo, quando tentou perseguir os cristãos, que Deus o derrubou do cavalo e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, quem está falando? Ele, Jesus, a quem tu persegues? E aí a menina disse ao pai, o Senhor não veio me matar, mas pretendia acabar com a minha fé em Jesus. O Deus vivo impediu o Senhor. E o pai sentiu-se exausto, então disse, peça a Deus por mim, eu não vou forçá-la a deixar sua professora, eu tenho medo do seu Deus. E ele ficou escutando um pouco mais o que Estrela falava sobre Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo. Aí depois ele se levantou e foi para casa. E na casa vizinha, a família de Estrela, morava um rapaz chamado Supu, um pouco mais velho do que ela. Eram apenas adolescentes, mas os dois queriam namorar. E Supu pediu para ter Estrela como esposa. Mais tarde, quando estivessem na idade certa. Porém, Supu era canhoto, o que era considerado uma desgraça, uma maldição na Índia. E o pai de Estrela jurou que jamais permitiria que ela casasse com Supu. E o rapaz conhecia o evangelho também e acreditava secretamente no Deus vivo. Logo, porém, Supu entendeu que devia falar abertamente sobre a sua fé no Senhor Jesus, confessando com a sua boca, como a Bíblia ensina lá em Romanos 10:9, que nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Salvador. E no dia que ele fez isso pela primeira vez, todos os parentes o cercaram para censurá-lo, xingá-lo, insistindo que ele mudasse de ideia. E um deles disse, sua mãe morrerá de desgosto. E Supu apenas abaixou a cabeça e disse, eu não posso deixar o Senhor Jesus. Ele morreu por mim. Então alguém disse para brincar e zombar dele, você disse que é cristão apenas porque você quer se casar com a Estrela. E a zombaria e os insultos continuaram por toda a vila. E certo dia, Estrela e Supu estavam andando juntos pelo caminho, onde Estrela tinha encontrado a moeda para a sua oferta. E a Estrela disse, olha, Supu, as pessoas estão falando contra o nosso Deus por nossa causa. Penso que nós não devemos nos casar. Precisamos desistir do nosso desejo de namorar para que ninguém possa falar contra o nosso Deus Santo. E aí os dois se ajoelharam e fizeram voto a Deus de que iam viver somente para dele e para a sua obra. Uma semana depois, o Supu morreu envenenado e, agonizando, ele chamou Vitória ao nome de Jesus. E daí depois, Estrela começou a viajar com a missionária Amy Carmichael, procurando esquecer a sua tristeza. Apesar de ter 15 anos de idade, ela muitas vezes falava a multidões de milhares de pessoas reunidas. Ela ainda precisava aprender muitas lições da Bíblia e uma delas era sobre a casta. Ela precisava aprender sobre isso também, que era o sistema indiano que separava o povo de diferentes classes. E um dia, o empregado da casa do seu pai engasgou-se com um ossinho e morreu. E a Estrela pensou, que diferença faz? Ele é apenas um pobre pária. E aí, não se esqueça que pária era a casta mais baixa que tinha para os indianos. E aí, quando ela, lendo a Bíblia, e ela viu que Jesus, para Deus, todos nós somos iguais, os olhos de Estrela se abriram e a sua atitude mudou. E ela se tornou atenciosa com as pessoas
de classes e castas diferentes. E ela deixou de ter medo de ajudar as pessoas das outras castas. Também no passado, ela não se importava com a crueldade contra os animais. Porém, a Bíblia ensina que Deus se importa também com os animais, com os passarinhos, que está lá em Mateus 10:29, que Jesus fala: olhai para as aves dos céus, que não cega nem planta, portanto, o Pai cuida delas. A palavra de Deus transformou a vida de Estrela. Estrela agora era uma moça bondosa que falava aos familiares sobre Jesus Cristo, lia a Bíblia para eles, orava por eles. A mãe, sua irmã e a avó de Estrela também creram no Senhor Jesus. Seu pai, porém, voltou aos velhos costumes. Certo dia, Estrela ficou muito doente e com uma febre tão alta que a família se reuniu ao redor da sua cama esperando a sua morte. Mas Deus fez com que ela ficasse boa. E o pai passou a viver longe, a 500 quilômetros de distância. Lá, ele veio a falecer sem ver mais a filha. E a Estrela ficou sabendo que ele tinha se recusado a adorar Shiva e a colocar as cinzas na sua testa. Doente, ele recusou a receber o sacerdote hindu e não quis oferecer sacrifício de frutas e flores como o povo costumava fazer. Estrelas apenas podia esperar que seu pai tivesse clamado ao Deus vivo para salvá-la no fim da sua vida. Algum tempo depois, a Estrela foi morar sozinha em outra vila. E a varíola era uma doença comum na Índia naquela época, né, que matava milhares de pessoas. E a Estrela também ficou com varíola e quase morreu. E durante a sua doença, ela ficava sozinha, né, por várias horas por dia, apesar de uma mulher indiana ir todas as tardes preparar suas refeições e cuidar dela durante a noite. Mas um homem descobriu que a Estrela estava desprotegida durante grande parte do dia e, fingindo ser cristão, ele começou a passar junto à janela todo dia dizendo: irmãzinha, posso entrar e cantar um hino para você? E a Estrela sabia que ele pretendia lhe fazer mal. O que fazer? Se ela gritasse, ninguém iria ouvi-la. Então ela orou pedindo a Deus que a protegesse. E Deus mandou um cachorro faminto para ser o seu protetor. Na Índia, os cachorros não são animais de estimação como é aqui no nosso país. Eles são maltratados e se acostumam com isso e, portanto, não demonstram amor e lealdade às pessoas. Não. Eles são agressivos. Porém, a Estrela repartiu o seu alimento com o cão e ele ficou ao seu lado. E o homem voltava dia após dia querendo fazer mal, mas o cachorro perto dela não deixava que ele se aproximasse. E um dia a Estrela sarou completamente. E desde que a Estrela começou a procurar o maior de todos os deuses e encontrou o Deus vivo e verdadeiro da Bíblia, ela nunca mais voltou aos velhos costumes. Tornou-se uma cristã fiel e durante muitos anos da sua vida cristã, milhares de pessoas vieram a conhecer e a confiar no Deus vivo, que pode fazer maravilhas. Será que alguém poderia separá-la do amor de Cristo? Não. Ninguém pôde separar Estrela do grande amor do Senhor Jesus. Ele prometeu a ela: de maneira nenhuma te deixarei, jamais te desampararei. Então, se você, criança, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, também pode saber que nada poderá separá-lo do amor de Deus. Talvez você enfrente dificuldades como a Estrela. Lembre-se das promessas que encontramos nesse versículo. Conte a Jesus os seus problemas e confie no Senhor e no seu amor, que seu poder para ajudá-la a fazer o que é certo. Se você quiser, pode contar suas dificuldades e orar, que Ele vai te ouvir. Agora, se você ainda não creu no Senhor Jesus, você pode convidá-lo hoje mesmo, porque a Bíblia diz lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então,
É só você crer no Senhor Jesus que Ele cuidará de você e vai te ajudar a fazer o que é certo. Então, ó, no dia 24 de maio de 1938, Deus levou a estrela para seu lar celestial após 4 anos de sofrimento e invalidez. E a missionária Amy Carmichael, ela escreveu a respeito da estrela. Eu ainda vou contar para vocês a história dessa missionária Amy Carmichael, tá bom? E ela disse sobre a estrela: não me lembro de nenhum momento em que ela tenha voltado atrás. As estrelas continuam brilhando e quem as apagará? Como uma chama de amor, ela brilhará sempre entre nós aqui na Índia. Então, ela foi uma pessoa que, através da vida dela, levou muitas outras pessoas a Jesus. Bom, turminha, eu espero que vocês tenham gostado da história desta missionária que serviu ao Senhor de maneira leal lá na Índia. E olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre você servir a Jesus da maneira como a estrela serviu. É bem assim, ó. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Então, ela, através da vida dela, ela deu testemunho de Jesus para milhares de pessoas na Índia. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado dessa história, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e um beijinho.